Mara Maravilha apresenta Marinha e os Pequeninos em Que Bom Reconhecer o Bem, baseado em Lucas, capítulo 17, versículo 11. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a ser grata. E eu sou agradecida por tudo de bom que as pessoas me fazem. A turma também é grata. E foi isso que eles demonstraram hoje. Isto é, quase todos. Eu estava na pracinha com o Leleco e o seu carrinho que o vô Galileu arrumou. Quando chegou o Davizinho, todo feliz, com a bicicleta que o vô Galileu pintou. Ele deixou a bike novíssima. Logo depois, chegou a Rebeca procurando pelo Samuca. Ela queria saber sobre o trabalho de ciências que o vô ajudou o Samuca a fazer. O Leleco disse que o Samuca havia tirado 10 no trabalho. O Galo Madruga disse para o Leleco que o vô Galileu arrumou um videogame que ele havia ganhado. Só que o game era usado e veio quebrado. Então o vô consertou e deixou o game novinho em folha. O Leleco falou que também gostaria de ganhar um videogame, mesmo que fosse usado. Lá no laboratório, o vô Galileu estava reformando a casinha do Pimpo, que chovia mais dentro do que fora. O Madruga disse pro vô que a turma estava toda feliz, principalmente o Davizinho, que teve a bike arrumada, e o Leleco, por causa do seu carrinho. Então o vô Galileu perguntou se o Samuca havia tirado uma boa nota no trabalho de ciências. Mas como o Madruga não viu o Samuca, não sabia se ele havia ido bem no trabalho de ciências que o vô ajudou a fazer. Samuca estava brincando com a Sarinha e a Rebeca no parquinho. Então a Rebeca perguntou se ele havia tirado uma boa nota no trabalho de ciências. O Samuca disse que tirou 10. Aí a Sarinha disse que o vô deveria estar muito feliz por ter ajudado o Samuca a tirar esta nota. Mas como eu falei logo no início, nem todos são gratos. Então o Samuca respondeu para a Sarinha que não teve tempo de ir até o laboratório para agradecer pela ajuda do vô no trabalho de ciências. E que assim que o encontrasse, o agradeceria. No dia seguinte, como de costume, o Galo Madruga acordou bem cedinho e começou a cantar, acordando toda a vizinhança, inclusive o vô Galileu e as galinhas que moram no galinheiro do Galo Madruga, que todos os dias acordam com os gritos do galo. O vô Galileu estava reclamando com o Galo Madruga que ele deveria deixar as pessoas dormirem até mais tarde e não precisava de cantar tão cedo assim. O Madruga disse que o avô dele se chamava Quintino e dizia: Deus ajuda quem cedo madruga. É por isso que ele se chamava Madruga, por acordar bem cedinho, de madrugada. Nós nos reunimos lá em casa, porque o vô havia dito que hoje, no final da tarde, iria lá para levar as coisas que ele tinha reformado para nós, inclusive a minha boneca. Ele não demorou, chegou na hora marcada e também trouxe tudo que ele reformou, a casa do Pimpo e a minha boneca. Então o vô Galileu perguntou para o Samuca se ele tinha se saído bem no trabalho de ciências. O Samuca, todo sem graça, disse pro vô que tirou nota 10 no trabalho. A Rebeca, sem perder tempo, falou que o Samuca parecia com os leprosos que Jesus tinha curado e que não voltaram para agradecer. Então eu pedi para que o vô contasse essa história pra gente. A história começa assim. Jesus era grato e sempre valorizava o agradecimento. A Bíblia mostra Jesus dando graças a Deus sempre.
No Evangelho de Lucas, conta a história que Jesus um dia estava andando lá pelos lados da Galileia e meio que de longe ele viu 10 pessoas se aproximando dele. Então eles gritaram para Jesus assim: Jesus, mestre, tem dó da gente. Estes 10 homens tinham uma doença terrível que se chamava lepra. Ninguém queria chegar perto deles para não pegar a doença. Mas Jesus não teve medo e curou os 10 homens da sua lepra. E eles foram para suas casas, como Jesus havia ordenado. Mas um daqueles 10 leprosos queria ficar para agradecer a Jesus. E não é para menos, ele ficou limpinho daquela doença. Então ele correu até onde estava Jesus, gritando pela rua. Ele gritava assim: glorificado seja Deus, Deus seja louvado, eu fui curado. Quando ele chegou bem pertinho de Jesus, se jogou aos seus pés e o beijou dizendo: obrigado, Senhor Jesus, eu fui curado daquela doença horrível. E o homem continuou agarrado nos pés de Jesus, que não conseguia dar um passo nem para frente nem para trás. Então Jesus disse: não foram curados 10 homens? Onde estão os outros 9 que estavam com você? Mas o homem disse que não sabia. E Jesus ficou muito feliz com aquele que havia voltado para agradecer, mas se sentiu triste por aqueles outros 9 homens que não eram agradecidos. Jesus conseguiu fazer com que o homem largasse os seus pés e deu um grande abraço nele. Aquela história dos 10 leprosos serviu para que o Samuca percebesse que aquela atitude dele era igual à dos 9 leprosos que não voltaram para agradecer a Jesus. Então ele logo pediu desculpas para o vô Galileu. E como homem que foi curado daquela doença terrível, o Samuca também deu um forte abraço no vô. É assim que todos nós devemos ser, agradecidos como aquele homem que foi curado da lepra. Hoje quem precisava aprender essa lição era o Samuca, que não estava fazendo as coisas corretamente. Mas assim que ele percebeu que não estava sendo grato, logo ele resolveu: façam como o homem que voltou para agradecer a Jesus. Sejam gratos. Até a próxima historinha. Maravilha!